Shalom, povo lindo que vai morar no céu. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. E que honra poder estar aqui para poder compartilhar com vocês esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz vigor de vida. Capítulo 3 de 1 Coríntios, nós vamos ver aqui que Paulo chama ali os coríntios de carnais, comparando até eles com os mundanos, trazendo aqui questões que são tão reais, que quando nós meditamos nesse capítulo, nós até vemos situações e circunstâncias do hoje, do cotidiano, e a Bíblia ela é muito atual. A Bíblia é mais atual do que qualquer jornal que possa ser lançado. E o manual da vida, ele não fica em descrédito, ele não fica ultrapassado. Por isso que esse livro milenar, que é a Bíblia, é tão importante. Precisamos entender diariamente que essa é a ponte que nos leva ali a entender como de fato deve ser o nosso relacionamento com o Abba Pai. Nós sabemos que a leitura bíblica, ela é importante, é primordial, mas só você ler a Bíblia não vai resolver todos os seus problemas, porque uma vez que você lê e medita, você precisa colocar em prática no seu dia a dia, aplicando aqui todos os ensinos nos seus relacionamentos, nas suas tomadas de decisão, porque a Bíblia, gente, ela os textos, todo o contexto, ele é muito envolvente. Ele, em alguns momentos, vai ser poético, em alguns momentos vai ser dramático, tem várias questões. Só que a letra em si, ela é linda, só que na hora da gente colocar em prática, é aí que são elas, é aí que mora a mágica de tudo, é aí que é o grande desafio, é você colocar em prática. Então eu te convido, eu sou a pastora Ana e eu te convido a mergulhar comigo neste capítulo 3 de 1 Coríntios e peço a você que ouça a leitura da palavra, porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra. Peço a você que se permita ser ministrado por esta palavra. Peço a você que esteja aí com esse coração ensinável, porque muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, a gente vê tantas coisas, a gente se dispõe a aprender com tantas coisas e aquilo que seria ali algo primordial e fundamental, nós não estamos abertos. Então, esteja aberto a palavra. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, eis a tua palavra que é tua, não minha. Senhor, fala poderosamente ao meu coração, aos nossos corações, revela a nós o que há nas entrelinhas. É o que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Olha o que diz a palavra de Deus. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega,
mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente, construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através de fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Portanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo o que é vosso, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. A profundidade deste capítulo é assim, de tamanha pressão para as nossas vidas. Você já viu ali um relógio à prova d'água? Ele vai suportar uma determinada pressão, sim ou não? 50 metros. Aí um outro relógio, ele é à prova d'água e ele suporta ali 100 metros. E pode ter um ali à prova d'água que vai suportar a pressão a 1000 metros, não sei, talvez. Enfim, mas algo à prova d'água, ele vai suportar uma determinada pressão. Então, quando eu falo para você que essa palavra, ela é profunda, de uma pressão assim, que é de alto nível, é isso. Muitas pessoas, elas pedem assim ao Senhor: Senhor, eu quero mergulhar, né? Não quero ficar com as águas rasas, mas eu quero mergulhar. Só que entenda bem, quando você mergulha, vai vir a pressão. E essa pressão, ela vai acontecer para que você seja moldado e para que você seja aperfeiçoado em Cristo. Não tem como nós mergulharmos nas coisas de Deus, né? Sem viver essa pressão. Porque a pressão, ela vem em você entender o contexto e você colocar em prática. Porque quando você vai colocar em prática, você é pressionado à medida que você vai ali lutando contra si mesmo para poder fazer com que essa palavra seja vívida em você e através de você. Porque entenda, Paulo está dizendo aqui para que aqueles irmãos, que ele não podia falar com eles como cristãos maduros. E muitas pessoas, a gente não pode falar de qualquer maneira. Nós precisamos nos policiar com a forma que nós falamos. E isso em todos os relacionamentos, meus irmãos. Cada pessoa é única, cada ser humano recebe de uma forma. A mesma maneira que você fala com seu marido, talvez é diferente da maneira que você vai falar com seu filho.
A maneira que você fala com um irmão é diferente do que você vai falar com outro. Por quê? Cada ser humano é único e cada um suporta uma determinada tipo de pressão. A pressão que eu suporto talvez é diferente da pressão que o meu esposo, o Rodolfo, suporta, que é diferente da pressão que o meu filho Anthony suporta, que é diferente da pressão que a minha filha de 5 anos suporta. E a cada um é dado um alimento de acordo com a sua maturidade. Você vai pegar uma picanha, um bife que tem que ser mastigado e dar para uma criança que ainda não consegue mastigar? Ora, não, né? Então Paulo está dizendo aqui que eles estão imaturos na fé e que esse posicionamento deles é comparado a de mundanos. Como assim? Eles estão ainda... Paulo volta a falar daquela questão deles serem denominacionais. Não tem problema você participar de uma determinada denominação, de um grupo. Só que, assim como eles estavam defendendo mais a sua doutrina, o seu líder, do que a Cristo, muitos hoje em dia fazem isso, defendem mais a sua denominação, defendem mais o seu líder do que ali a mensagem de Cristo. Porque coloca na balança, quando você tiver dúvida, o que Jesus faria? Será que essa atitude que o meu líder está fazendo, essa atitude é uma atitude de Jesus? Será que Jesus faria dessa forma? Né? Ministerialmente falando, será que essa doutrina ela vai ali ser mais pesada, ela vai ter mais peso na minha conduta do que o meu amor pela minha família, do que o meu amor pelo que eu acredito, pelo aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração? Então, vão existir momentos que a doutrina em si, ela vai contra ali o seu amor pela sua família, de algo que você precisa fazer. E essas questões é só a sua intimidade e o seu relacionamento genuíno com Deus que vão te dar clareza na hora de agir. Não adianta eu falar para você assim, olha, haja dessa forma, faça desse jeito, esse é o caminho. Quem vai te mostrando, à medida que vão surgindo as situações, o caminho e a forma de agir, é o Espírito Santo, né? Porque a gente tem que se permitir viver, tem que se permitir. Nós estávamos, né, reunidos na minha casa, os irmãos, nós brincando. E é tão interessante que nós descontraímos brincando de stop, brincando, os meninos brincando de um joguinho ali, que é meio de tipo detetive. E ali, então a gente ali, naquele momento de descontração, a gente acaba revelando quem a gente verdadeiramente é, né? É um que não gosta de perder, é o outro que às vezes fala algo. Então a gente ali naquele momento de descontração, a gente vai se revelando. E eu refletindo, né? Porque todo final do dia a gente deve fazer essa análise do dia, refletir de como que foi o seu dia. Algumas coisas eu pensei comigo ali, Espírito Santo, me ajuda a não deixar com que a minha vontade se sobressaia, mas que eu possa expressar a Cristo nas situações mais corriqueiras, porque a gente não pode baixar a guarda, em hipótese alguma, sabe? Nós precisamos estar atentos e alertas para podermos mostrar a Cristo em todo momento, né? Porque senão, se a gente baixa a guarda, é um momento que você abre uma porta, que você abre uma brecha para que o inimigo venha com a pressão, com a opressão na sua mente e te roube o melhor de Cristo. Então Paulo aqui, ele vai reafirmar nessa questão para que eles... Gente, olha o que ele fala, um rega, o outro colhe. E o que ele está dizendo? Tomem cuidado, vocês são o templo do Espírito Santo. As pessoas às vezes falam, mas que problema há de eu fazer isso ou aquilo no meu corpo? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Ah, eu faço isso. Não tem problema, meu irmão. Mas entenda bem, né? Você vai ali danificar o templo do Espírito Santo. Você não está cuidando do templo do Espírito Santo, né? Final de ano a gente acaba comendo demais, né? Comendo além da conta, coisas que... Tudo bem, é festas de final de ano, você está confraternizando com as pessoas que você ama,
mas hoje, né, já passou as festas. E aí? Você vai continuar se alimentando de qualquer maneira? Você vai continuar permitindo que o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, seja bombardeado com coisas que vão te trazer malefícios ao invés de benefícios? Então, eu gosto muito do posicionamento de Paulo, admiro demais Paulo, porém, eu não idolatro Paulo, porque ele, em todo tempo, ele não pede que ninguém o idolatre, sabe? Eu sei que você quer respeito das pessoas que você ama, eu sei que você busca o respeito dos seus filhos, do seu marido, só que esse respeito, essa admiração, ela tem que ficar sempre depois de Cristo. O seu marido, os seus filhos, as pessoas que você ama, se elas amarem primeiro a Deus sobre todas as coisas, o relacionamento delas com você, com certeza vai ser um relacionamento maravilhoso. Eu fico triste quando eu vejo pessoas do meu relacionamento muito próximo que falam que ama a Deus e às vezes não respeita a esposa, e às vezes trata de qualquer jeito o filho, e às vezes escorrega ali em alguma coisa assim nesse sentido, que eu penso, meu Deus, Jesus não faria dessa forma, né? Jesus, isso não é a atitude de um filho de Deus. Só que não cabe a mim e a você ficar julgando, nem fazendo apontamentos, porque eu preciso cuidar das minhas atitudes e preciso eu me policiar, porque há muita coisa em mim que precisa mudar, e você, a você mesma, a você mesmo, há muita coisa em você que você precisa mudar, há muita coisa em você que você precisa se policiar, então que nós venhamos ficar atento a isso. Para nós encerrarmos, né, Paulo diz assim, aqui no rodapé da minha Bíblia está complementando, os coríntios estavam preocupados em alcançar a sabedoria, e em nome dela aliaram-se a seu líder favorito. A divisão resultante mostrou que o orgulho humano era a raiz de seu desejo. Segundo Paulo, a verdadeira espiritualidade não leva a uma atitude elitista, mas a uma compreensão mais profunda acerca do ministério inescrutável de Deus, Cristo crucificado. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que eles estavam querendo alcançar a sabedoria, né? E que eles ali estavam seguindo. Não é errado você buscar conhecimento, né? Não é errado, mas esse nosso conhecimento não pode nos deixar orgulhosos a ponto de achar que sabemos tudo ou que somos melhores que ninguém. E aqui ele fala, né, no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então, diz aqui o rodapé da minha Bíblia, um complemento, que o tribunal de Cristo não é o local que se determina o destino eterno, e sim onde são estabelecidos os galardões, as recompensas aos cristãos. Esse julgamento se distingue pelas seguintes características: apenas aqueles cujo fundamento está em Cristo comparecerão. Segundo, cada cristão pode escolher edificar como o que é válido e duradouro ou o que é sem valor e passageiro. Terceiro, essas obras serão julgadas pelo olhar atento e perspicaz do próprio Cristo. 4. As recompensas serão concedidas pelas obras de valor permanente. 5. As obras falsas e sem valor serão destruídas, mas o Cristo será salvo, mesmo sem recompensa. Então Paulo, né, ele descreveu aos coríntios aqui como vai ser essa questão de quando do tribunal de Cristo. Cada um, irmão, vai responder por si. Não adianta, cada um vai responder por si. As minhas atitudes eu vou responder por elas, você vai responder pelas suas. Então, por que gastarmos energia com julgamentos? Nesse dia, que você respire fundo, que você possa entender, poxa, eu sou um cristão maduro, como que eu estou? Será que eu estou no leitinho? Será que eu estou na papinha? E começa a se posicionar. E peça ao Senhor, Senhor, eu quero amadurecer, eu quero viver algo da tua parte, eu quero me posicionar em Cristo, eu entendo que eu sou o templo do Espírito Santo. E começa a se reafirmar,
começa a mudar a sua mentalidade. Porque não adianta, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, as nossas ações vão permanecer as mesmas. Então mude a sua mentalidade para que neste dia você comece a ter reflexos, né, da ação de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu quero orar por você e com você em nome de Jesus. Eu não sei qual que é a sua causa, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei quais são as suas dores, mas eu quero te dizer que você está no melhor caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho se a não ser Jesus. Sabe, as coisas de Deus são loucura, sabe? Aqui nesse capítulo mesmo, Paulo fala, as coisas, parece tudo loucura. Você ter uma fé inabalável, mas a sua fé inabalável que vai fazer diferença. Tenha fé inabalável que vai acontecer, que já aconteceu. Começa a agradecer ao Senhor e já viver o seu milagre. E quando você menos esperar, você já estará nele, já estará vivendo ele e será maravilhoso. Amém? Vamos orar, eu quero orar por você e com você. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Pai, este dia eu quero declarar as bênçãos do Senhor que enriquece, não acrescenta dores sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Ó Pai, que esta causa, que este pedido de oração, que este algo que esta pessoa tem buscado tanto, que ela possa, Deus, receber da tua parte. Espírito Santo, nós nos posicionamos em oração, nós unimos a nossa fé e clamamos, Abba, Pai. Que o Senhor venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio. Realiza, Deus, uma obra de poder e de milagres na vida desse irmão, dessa irmã. Pai, em tudo nós te glorificamos, te adoramos e te bendizemos. Senhor, livra-nos, ó Pai, do homem mau e sanguinário. Livra-nos de tudo aquilo que nos oprime, que nos paralisa. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Pai, nós ansiamos mais e mais de Ti. Sê conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deus abençoe. Shalom, shalom, shalom.